Como eu posso me tornar um bandista? O que eu preciso fazer para me tornar um bandista? Será que eu já sou um bandista? Mas eu não sou médium de incorporação, mas eu não sou médium, eu não estou em nenhuma casa. Será que eu sou um bandista? Olha só, hein? Essa pergunta vira e mexe aparece para mim. Como é, o que é ser um bandista, né? E o que a gente precisa para ser um bandista? Como que a gente faz para ter, então, essa espiritualidade em nós, tal, e louvar os orixás, e estar com os caboclos, com os pretos velhos, com o baiano, com o boiadeiro. Nossa, como é bom o colo do preto velho, como é bom saber que o caboclo está do nosso lado, que Exu está lá nos protegendo, fazendo a coisa acontecer, né? Olha só, você não precisa, pasme, você não precisa fazer parte de uma casa para ser um bandista. Você não precisa ser médium de incorporação para ser um bandista. Você não precisa estar ligado a uma casa, você só precisa desejar. Você não precisa fazer um batismo, fazer um batizado, né? Passar por um batizado, passar por um rito de iniciação. Não precisa, tá? A Umbanda, ela é muito tranquila em relação a isso. E uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em sou ou não sou, né? É assim, a Umbanda, ela não é uma religião de arrebanhar, é uma religião de aceitar, de acolher. Então, você não vai ver um umbandista falando, não, vem cá, você precisa ser um bandista, você precisa entrar para a minha religião, você precisa... Não. Você vai ver um umbandista falando assim, vamos lá no terreiro? Vamos lá. Ah, você está passando por uma dor assim, assado? Vamos lá no terreiro tomar um passe? Só. E aí quando a gente chega no terreiro, a gente se encanta e a gente entende o quanto é bom estar ali, o quanto é bom estar de frente para o caboclo, estar ali ouvindo uma palavra do marinheiro, do boiadeiro, e aquela palavra simples que muitas vezes a gente dificulta as nossas vidas sem saber que está dificultando, né? E aí o caboclo, ele vem e fala, faz tal coisa, ou não faça tal coisa, porque é simples assim, né? Muitas vezes as pessoas me param depois de uma consulta tal, e falam, nossa, eu falei com o seu caboclo, falei com o seu Mata Virgem, falei com o seu Mulambo, falei com o seu Zé Peixeira, meu baiano, falei... E ele falou uma coisa tão simples e, nossa, eu estava dificultando, né? E é assim, a simplicidade que é a Umbanda, é nesta simplicidade em que você vai ser acolhido, em que você é acolhido. E aí, você se diz católico. Aliás, você é católico, né? Vamos dizer assim. Eu sou católico, mas a última vez que eu fui numa missa foi... Puxa, acho que foi no casamento, né? Aí, mas e quantas vezes você vai no terreiro por ano? Por ano? Eu vou toda semana. Então, sinto lhe informar, você é mais um bandista do que católico, tá? Ah, mas eu não entendo a minha frequência no terreiro como uma ligação à religião. Porque a gente não tem uma coisa assim de, você precisa, você... Não. Então, você vai por amor, você vai pela paz que você vai encontrar, você vai
para acalmar o seu desespero, para acalmar os seus traumas, acalmar suas dores. E aí no terreiro você acalma, você vai 1, 2, 3, 4. Quando você vê, você está indo toda semana. E aí já começa a conhecer, já começa a ter a vontade de ter uma guia no pescoço, já começa a ter uma vontade de ter uma pulseirinha de pedra, de proteção, e assim vai. E aí você começa a entender que essa coisa faz bem para você. Mas eu continuo sendo católico, mas eu continuo sendo espírita, mas eu continuo sendo evangélico. Tá bom, você continua. Porque tudo que a gente faz na nossa vida não deixa de ser parte de você. Então, se um dia você aprendeu a costurar, você pode nunca mais costurar, mas se você pegar uma agulha, você vai saber fazer, né? Ah, vai sair meio tortinho aqui e tal, não sei o quê, mas em 5 minutinhos você arruma a fileira, né? Ou a linha, né? Então, você que vive a realidade de terreiro, que está ali frequentando o terreiro, entenda, você só não se reconheceu ainda. Talvez você até tenha se reconhecido, mas você tem vergonha de falar, tem medo de falar por causa do preconceito, por causa da intolerância, né? E tá bom, eu acho que você tá certo em ter esse medo, em ter essa vergonha, né? A gente vai chegar uma hora que você vai falar, não, eu sou umbandista, eu frequento o terreiro. E aí quando você falar isso uma vez para um amigo, aí você vai falar, nossa, como é bom eu poder falar isso. Aí depois você vai e fala para outro amigo, e aí depois você vai, e aí você responde uma pesquisa aleatória, e aí, qual a sua religião? Você põe lá, umbandista, você começa a se afirmar. O umbandista, ele vai no terreiro, ele frequenta o terreiro. E aí falando das outras religiões, quem é o católico? É o padre? Não, os frequentadores são católicos, né? Quem é judeu? É o rabino? Não. Os frequentadores são também. Quem é o evangélico? É só o pastor? Não. Todo mundo que está dentro da igreja é evangélico, né? Então, todo mundo que está dentro do terreiro é umbandista, mas, como eu disse, às vezes não consegue se reconhecer, não quer se reconhecer até, né? Então fica um convite para você se reconhecer. Ah, mas para ser umbandista eu não preciso acender vela para o anjo da guarda? Não. Eu não preciso fazer oferenda? Não. Eu não preciso. Não, não precisa. Você só precisa ter amor aos orixás, entender a palavra do caboclo, entender o que é o preto velho, entender o que é Exu e Pombagira na sua vida, aonde eles fazem bem na sua vida, tá bom? Então, fica aí uma reflexão para você que ainda não se assumiu umbandista, não tem problema, mas para você já se olhar umbandista, tá bom? Beijo, axé.